a todos uma vez mais. Estava com saudades, né, de estar aqui com todos os colegas do GEM, do Grupo de Estudo e Meditação. Hoje, dia 15 de junho de 23, eu tenho a oportunidade de manter essa conversa com vocês. E eu escolhi como título para essa pequena apresentação o seguinte: a espiritualidade e a ciência política do século XXI. Eu sei que é um tema muito estranho, mas eu também sei que ele faz muito sentido dentro dessa perspectiva da nossa própria escola, né? Então, o que eu estou propondo, na verdade, é fazer uma espécie de interpretação ou de uma leitura interpretativa de um texto que eu já tinha escrito lá no livro blog e que se intitula O Novo Paradigma da Ciência Política do Século XXI. Então, logo de início, eu quero assim deixar bastante claro que como é que eu vou abordar esse assunto e como é que o texto abordou, né? As hipóteses foram formuladas e as conclusões do texto. Lembrando que esse tema, por mais estranho que pareça, na verdade, ele é a raiz de toda a questão da espiritualidade, ainda mais no mundo contemporâneo. E tudo isso já se funda, por isso que tem a ver com a nossa escola, no Mahabharata. A gente sabe que o Mahabharata é esse ambiente político, de luta política, entre dois exércitos, né? Onde o Senhor Krishna ele tem aí um certo protagonismo, vivendo uma praxis que até então era desconhecida. E ele tem a oportunidade de explicar essa praxis no livro central do Mahabharata, que se chama a Bhagavad Gita, quando então ele revela para Arjuna isso que nós chamamos de Shuddha Yoga. Então, na verdade, o Shuddha Yoga, revelado pela boca do Senhor Krishna para Arjuna, ele nasce já de um ambiente de interpretação política que eu quero mostrar como isso foi ao longo dos tempos, né? Muito lentamente, muito gradualmente. Depois que ele desceu esses conceitos das esferas celestiais até a mente de Arjuna, a partir daí começa o processo gradual de você ir preparando, mapeando esse terreno onde a gente vive, para que essas questões cheguem em toda a sociedade. Então, eu vou tomar como fio condutor dessa apresentação esse olhar bastante otimista, né? Que vários pensadores depois expressaram esse otimismo, mas eu quero partir daí, uma frase de Goethe, esse grande dramaturgo, né? E que, para mim, resume esse entendimento, que diz assim, olha, trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você as ajudará a se tornarem aquilo que elas são capazes de ser. Bom, não preciso dizer que essa é a essência da verdadeira ciência política, que é uma praxis altruísta, e não uma praxis interesseira e egoísta,
como a gente vê ainda até os dias de hoje. Mas aqui e ali, gradualmente, a gente já vê se instalando isso. Então, é disso que eu quero dizer. Foi isso que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse pequeno artigo do livro Blog, que, em poucas palavras, ele diz mais ou menos assim, né? Então, o novo paradigma da ciência política do século XXI. Não tem a menor dúvida, não tem dúvida nenhuma de que qualquer governo, a gente pensando agora na nossa situação atual aqui, vale para o nosso país e vale para qualquer outro país do mundo ocidental, pelo menos, né? Qualquer governo, ele sempre elege o seu sucessor. Ou seja, o que eu quero dizer é que os governantes atuais, eles são sempre a causa direta da eleição dos seus sucessores. Por quê? Porque se o índice de aprovação do governo é alto, né, os aliados apoiados pelo governo vão ser eleitos. E se o índice de aprovação desse governo é baixo, quem se elege são os adversários do governo. Num caso ou em outro, o responsável é o governo atual. Por quê? Porque os índices do governo são da sua única responsabilidade. E assim também o são as suas consequências expressas do resultado das urnas. Então, em geral, a gente ainda vê que, dentro desse jogo político, você procura responsabilizar unicamente o eleitor, né? Fazendo-o se esquecer de que, quando muito, ele permanece apenas como a causa indireta do resultado das eleições. O eleitor mal se dá conta de que só dependeria dele a aceleração desse processo natural e sintrópico, que aos poucos vai tomando o seu lugar e superando esse jogo de cartas marcadas da cômoda e distinta alternância entre esses dois falsos opostos, e igualmente interesseiros e egoístas, entre a posição e a oposição. Eu já usei aqui uma expressão que é um pouco estranha, entre aspas, né, ao nosso vocabulário. Eu falei processo natural e sintrópico. Esse termo eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários outros artigos, mas é como se ele, para mim, indicasse a essência do Shuddha Yoga revelado pelo Sr. Krishna na Bhagavad Gita. A gente sabe que esse Shuddha Yoga ele se expressa de uma maneira tripla, né? Que a gente diz, existe, eu vou chamar de um sentimento sintrópico, que em sânscrito a gente chama bhavana. Existe uma praxis sintrópica, que no Shuddha Raja Yoga a gente chama de karma. E existe uma meditação sintrópica, que no Shuddha Yoga a gente chama de Shuddha Dhyana, e a Shuddha Dhyana aqui entendida como aquela que envolve, incorpora e abarca também a Nirguna Dhyana e a Saguna Dhyana. Ou seja, quando eu estou me referindo ao processo sintrópico, eu estou me referindo à revelação do Sr. Krishna para Arjuna. E por que o termo sintrópico? Porque o termo sintrópico remete à ideia de ordem e de amor presente no espírito e em tudo que tem vida. Por oposição, que é o contrário do termo sintrópico, é o termo entrópico, que é o que caracteriza a matéria. Então, se a matéria é entrópica, o espírito que tem vida,
é aquilo que se organiza crescentemente. Ele cresce em organização, até o nosso próprio organismo, né? Vai cada vez ficando mais completo até chegar no ser humano, ele vai se organizando nesse movimento que é de espiritualizar a matéria. Nós, os seres humanos, somos prova da ação do espírito na matéria. E o nosso corpo, esse organismo complexo e vivo, é prova dessa ordem que existe na desordem natural da matéria. E a matéria sempre tende a desordem, para quem vai entender lá a definição de entropia. Mas isso não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é mostrar como isso conversa com a ciência política e com o Shuddha Yoga, né? Então, diferentemente de muitos críticos que refletem sobre a realidade política e social, eu não quero contemplar aqui esse discurso não dialógico, emoldurado na polarização e no ressentimento, que é o grande jogo político que a gente tem até hoje. Eu quero manter esse espírito que desceu à Terra pelas mãos do Senhor Krishna, né? E me manter próximo daquilo que eu compreendo como essa essência do Shuddha Yoga, que se manifesta nessa via da praxis sintrópica, na plenitude da sua perspectiva multicultural de celebração da unidade na diversidade. Então, essa surge somente quando os eleitores passam a manifestar essa vontade íntima de superar essas duas alternativas polarizadas que, no fundo, ainda representam as duas faces de uma mesma moeda. Como que a gente pode, então, como eleitor, tomar parte desse processo de gestação iniciado pelo Senhor Krishna, que tem continuidade com o Senhor Jesus e com tantos grandes seres, como os filósofos, como Sócrates, Platão? Por quê? Porque é somente quando a gente se dá conta que nós trazemos em nós mesmos, né, tanto essas ambiguidades que se manifestam nas urnas até o presente, quanto aquilo que no mais íntimo de nós nos inquieta, que é esse sentimento de justiça e de altruísmo, né? É somente a partir daí que a gente vai começar, de fato, a avançar mais rapidamente em direção à justiça social e tudo mais. É claro que nós já fizemos progresso nesse sentido, né? E existem tantas contribuições importantes, e lá no texto a qual eu estou me referindo, eu lembro que eu aproveitei de uma entrevista gravada em 1959 para o programa Face a Face da BBC de Londres, onde o grande filósofo do século XX, Bertrand Russell, o ícone do pacifismo, ele antecipa, no certo sentido, na nossa prática política, essa perspectiva sintrópica, quando ele responde de forma brilhante a última pergunta do seu entrevistador, né? O repórter, em poucas palavras, ele diz mais ou menos isso. Professor Russell, eu tenho uma última pergunta. Vamos supor que essa gravação aqui da nossa conversa seja encontrado pelos nossos descendentes após centenas de anos.
tal como se deu com os manuscritos do Mar Morto. O que valeria a pena dizer a essa geração sobre a vida e as lições que o senhor aprendeu? Aí o Russell responde o seguinte: gostaria de dizer apenas duas coisas, uma de ordem intelectual e uma de ordem moral. A de ordem intelectual é esta: quando estiver estudando qualquer tema ou considerando qualquer filosofia, pergunte a si mesmo, honestamente, quais são os fatos, qual é a verdade que esses fatos sustentam. Nunca se deixe desviar por aquilo que você deseja acreditar ou por aquilo que lhe traria benefício pessoal. Se você se deixasse levar por essa crença que se afasta da verdade. Observe unicamente quais são os fatos. Então, esse é o aspecto intelectual. Quanto ao aspecto moral, é muito simples. E, de novo, está aí a referência à essência do que do Shuddha Yoga a gente chama de Bhavana, né? Que ele diz assim: o amor é sábio, o ódio é estúpido. Nesse mundo, cada vez se torna mais e mais estreitamente, esse mundo que se torna cada vez mais estreitamente interconectado, a gente tem que aprender a conviver um com os outros, né? Aceitando as diferenças e aceitando, inclusive, dos outros as coisas que nós não gostamos. A gente só pode viver juntos dessa maneira. Se nós vamos viver juntos, porque morrer ninguém morre junto, a gente tem que aprender um pouco de compaixão e um pouco de tolerância, que é absolutamente vital para a continuação da vida do planeta. Então, eu não tenho dúvida, né, que o professor Russell expressa é uma verdade. E eu não tenho dúvida de que as pessoas se tornam melhores, elas avançam na trilha do Shuddha Yoga quando elas trilham essa via amorosa, que a gente está chamando aqui, para trazer para uma linguagem contemporânea, de praxis sintrópica. Essa via capaz de organizar e estruturar todo o território psicossocioambiental, onde se fundam todas as experiências do ser, né? Essa via de síntese, por nascer no imo do coração, ela conduz necessariamente à superação desse entendimento dividido, dicotômico e polarizado da realidade, onde o inferno e o mal e os demônios são sempre os outros, né? Então, quando a gente acessa a verdade e quando nós nos motivamos a alcançá-la, quando a gente coloca o coração em tudo que a gente faz, a gente começa a perceber que onde há mais amor, onde tem esse sentimento entrópico, onde tem essa consciência do bhavana, há mais justiça, há mais paz e o mundo é melhor. Logo, nenhum processo de mudança que não promova o sentimento do bhavana ou que não seja nele fundado pode produzir qualquer melhora significativa do mundo. Esse é o mandamento primeiro do Shuddha Yoga. Bhavana. A minha ação, que é o mandamento segundo, que é karma, tem que se fundar em Bhavana. E eu cresço nisso quando eu cumpro o terceiro mandamento, que é meditar. Então, voltando para a política. No campo das pessoas comuns, que não têm essa consciência
do Shuddha Yoga, né? Então, essa alternância no poder fica entre esses dois grupos extremamente polarizados, extremamente egocêntricos, sem nenhum compromisso com o grande plano cósmico que o Senhor tem para o planeta Terra, né? São pessoas totalmente desconectadas dessa via que é a via do coração, que é essa via de superação desse modo ainda atual de se fazer política a partir dessa visão egocêntrica, fundada no interesse pessoal. E, no entanto, é exatamente quando a gente vê essa polarização e essa rivalidade tão grande agora se exacerbando, com essas polaridades indo e vindo e se invertendo, esse já é um grande sinal, quando a gente olha sob a perspectiva do Shuddha Yoga, que quando há uma tese se antepõe com igual força uma antítese, uma antitese, é porque o movimento de síntese desses dois contrários já começa a, estar, a ser gestado. Então, no mundo ocidental, né, ainda hoje a gente tem, de um lado, os defensores de uma ética neoliberal cristã, e de outros, aqueles que professam um cristianismo marxista quase ateu. O mal de ambos é o mesmo que nos assola desde o obscuro período medieval. É a insistência em ver no outro os demônios que cada um traz em si mesmo. Consciente ou inconscientemente, todos nós temos agido de modo a ratificar no plano das ideias e das emoções esses verdadeiros gritos de guerra e de exaltação ao confronto sobre todas as formas, inclusive o confronto armado e os golpes e tudo mais. Então, a paz que a gente vislumbra ainda não é a paz verdadeira, ainda não é a paz do coração. Quando muito, é apenas a paz do mais forte, aquela paz que é mantida à ponta da baioneta, em defesa de interesses e valores mesquinhos, interesses de classe, ou seja, polarizados. De outro modo, o Shuddha Yoga, que professa a praxe sintrópica, ele professa essa via sintrópica do coração, onde se estrutura a síntese que desafia a cultura vigente e o status quo. Como se viu, por exemplo, lá no início dos anos 60, quando se começou a rotular de contracultura esse movimento. Ou seja, eu já tenho uma tese que é a cultura, eu já tenho uma antitese que é a contracultura, e a partir dos anos 60, a gente vê florescer esses movimentos que nos encaminham para a síntese. Eu tenho trabalhado sempre uma figura, há muito tempo já, que é um cilindro, e eu digo que esse cilindro, quando eu projeto ele no plano, a luz que eu lanço no cilindro, eu posso, dependendo de se eu pego no cilindro, eu vou obter o círculo, eu só vejo projetado o círculo. Se eu pegar um tambor, igual um tambor de óleo diesel, se eu projetar ali a parte redonda, a luz que vai estar projetada na parede é um círculo. Mas se eu projetar o tambor no comprimento, a luz que eu vejo projetada na parede é o quadrado. Então, o quadrado e o círculo são essas duas vias mesquinhas que já tem uma parte de verdade, porque o ego traz uma parte de verdade, pelo menos aquela parte de verdade que nos interessa, mas que ignora a outra parte de verdade que interessa o outro. Então, eu fico defendendo, é o círculo. O sistema político tem que ser neoliberal, é o círculo. O sistema político tem que ser socialista, é o quadrado. Os dois estão errados e os dois estão certos. Porque o verdadeiro fato e o verdadeiro objeto, que a gente só capta com o olhar do coração, é que não existe quadrado nem círculo. Estou falando do cilindro, que tem uma face circular
e tem uma face que expressa o quadrado. Então, é essa que é a via sintrópica do coração, que é onde se processa a síntese e que desafia essa tanto a cultura como a cultura, né? Em todos os campos, né? No plano da política, no plano do comportamento, no plano da moral, no plano da expressão artística, no plano da filosofia e no plano da religião. Então, essa via que começou ali pela contracultura, ao negar a cultura, né? Esse fenômeno contemporâneo de escala global, que se manifestou em vários países, ele já começa a fazer com que a gente vá se identificando com essas manifestações de uma política mais pacifista, com o movimento a favor do desarmamento nuclear, como se viu nos anos 60 com aquelas manifestações em Londres, que contaram com a presença do professor Bertrand Russell, que eu citei um pouco acima, né? Então, por quê? Porque ali nós somos convidados a refletir sobre todas as utopias, que eu não tenho dúvida que essa minha fala vai ser interpretada por esses políticos mesquinhos e egoístas como uma utopia. Né? Então, mas nós somos convidados a refletir sobre isso e sobre esses processos destinados a trazer ao mundo a paz e a justiça, conforme o plano do Senhor Krishna, conforme o plano do Senhor Jesus. Então, ao renunciar à violência em palavra, em pensamentos, em atos, contra os reinos humano e não humano, esses primeiros representantes da contracultura dos anos 60, eles integravam seus valores morais dentro de um sistema ético que somente agora, nesse desabrochar de século, começa a se delinear mais nitidamente, que é isso que eu estou chamando o novo paradigma da ciência política do século XXI. Isso começou dessa contraposição, né, entre a cultura ali dos evangélicos norte-americanos e a contracultura dos hippies, né, que influenciados pelo Oriente, influenciados pela Bhagavad Gita, eles propunham essa espécie de manifestação, eles se manifestavam colocando flor no cano das armas dos soldados. E isso constituiu, então, aquilo que ficou conhecido como Flower Power, o poder da flor contra o poder das armas. É claro que a gente sabe que o ideal da contracultura não foi alcançado e todos eles deturparam e fizeram um movimento oposto ao que se pretendia. No entanto, ali já se vislumbrava essa ideia de construção de uma sociedade fundada no lema da paz e do amor. Uma sociedade alternativa, distinta da sociedade que se tinha, polarizada entre representantes que se chamavam de direita e de esquerda. Então, foi daí que eu tirei aquele aforismo de Goethe, que agora eu acho que é hora de repetir, para a gente já caminhando para poder encerrar a minha fala, né? Então, eu lembro, trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você as ajudará a se tornarem aquilo que elas são capazes de ser. Por quê? Porque isso resume a essência daquela expressão da contracultura que começou a tomar forma no Brasil sob a bandeira daquilo que ficou conhecido como movimento tropicalista, um primeiro e tímido passo em direção à via de síntese, né? Porque os anos 60 no Brasil também representaram uma época conturbada, o cenário político estava muito confuso, e, no entanto, em muito já estava brotando aquilo que é o que realmente importa para o estabelecimento
desse novo paradigma, né? Que é a gente tomando consciência da importância dessa consciência socioambiental, desse estilo de vida fundado na paz e no amor, conforme ela lhe proposta. A importância da ecologia, a importância do vegetarianismo, a importância de se cultivar as virtudes, de se buscar justiça social, de se desenvolver a compaixão, mas tudo isso não de uma maneira utópica e realista, que é algo que, infelizmente, ainda não faz parte do vocabulário dos políticos, a não ser em seus gestos falsos e calculados e demagógicos. Né? Então, na verdade, a verdadeira batalha da via de síntese não é luta de gênero, não é luta de etnia, não é luta de classe, e nem se dá entre estereótipos de direita e esquerda. Isso está todo no campo do ego. Né? É aquela que se reflete no mundo como esforço para vencer a si mesmo e não ao próximo. Né? E é isso que ensina o Mahabharata, é isso que ensina Krishna, com o seu exemplo de vida no Mahabharata e com a sua palavra na Bhagavad Gita. Né? E, no entanto, a nossa classe política provavelmente sequer ouviu falar no Mahabharata, que é o texto que trata exaustiva e sublimemente dessa grande batalha contra todas as manhas e artimanhas políticas. Qual o principal tema do Mahabharata? Ele pode ser compreendido como esse grande jogo de xadrez político entre os dois maiores estrategistas da história. Um em defesa da estratégia e da tática, da arte da ciência política sintrópica, dessa ciência altruísta, que é do Senhor Krishna, que unifica o universo interior e exterior a nós mesmos, e o outro é aquele político que representa isso que nós ainda vemos na política, né? Que defendia a trapaça, a corrupção e o interesse pessoal como uma fórmula para se vencer na política. Então, o primeiro, certo de que a verdadeira batalha, como ensina os textos sagrados, é essa que travamos de nós mesmos. O outro, de que ela se dá com aqueles que a gente elege como nosso inimigo, como a gente tem visto no processo da política atual. Sempre que o político fala, ele quer demonizar o seu adversário. Então, o processo de síntese que molda essa nova via pode ser ilustrado a partir da filosofia da ação de um Gandhi, que é outro ponto da esperança que eu mencionei, que ele já começa a trabalhar nesse sentido, de construir essa nova política, para que a gente formule esse novo paradigma da ciência política nesse século XXI. Né? O Gandhi se formou em conceitos como satyagraha, que seja apegar-se com amor e verdade na ação, sarvodaya, né, que dá essa ideia de crescimento e bem-estar para todos, crescimento espiritual, que é o que importa. Então, a base epistemológica dessa filosofia da ação política de Gandhi, bem como a sua estratégia, isso só pode ser compreendido se eu me atenho ao épico Mahabharata, porque é lá que está assentado. Né? Então, no Brasil, curiosamente, embora sem ter esse conhecimento da filosofia oriental e do épico, né? O modo ocidental de ter os primeiros lampejos sobre isso, eles vieram, por exemplo, com os salesianos, que aportaram no Rio de Janeiro, no final dos anos 1800, e em Niterói inauguraram um colégio salesiano. Pouco depois, Dom Bosco, ele teria um sonho profético com Brasília, a capital de todos os brasileiros, e que, com o tempo,
por ser formada de pessoas vindas de todos os cantos do país, funcionaria como esse cadinho, possibilitaria esse amálgama das distintas culturas de todas as religiões do país, né? E facilitaria esse processo de construção de síntese, onde as pessoas teriam que exercer a diferença, a tolerância, e nesse processo desenvolver a sua espiritualidade, porque elas seriam convidadas cada vez mais a seguirem a via do Sagrado Coração. Então, para Dom Bosco, competiria aos educadores essa nobre missão de cuidar da formação integral dos jovens, despertando esses jovens para essa realidade de que nós construímos o mundo a partir de cada minúscula ação, que é o segundo paradigma do Shuddha Yoga, karma, que é ali, nessa minúscula ação, onde sempre se esconde uma oportunidade de contemplação e comunhão com o sagrado, que é a parte que a gente chama de meditação, é 24 horas por dia, meditação é o dia todo. Né? Então, em vez de rejeitar a política do mundo, como fazem os espiritualistas que não têm conhecimento do Shuddha Yoga, né? Ou têm um conhecimento raso, superficial, ao invés de rejeitar a política do mundo, a gente teria que trabalhar para transformá-la. Ainda que de forma equivocada, fazendo todo esforço. Por exemplo, no Brasil, quem teve esse compromisso em aproximar a teoria da praxis foi o teatro do Augusto Boal. Ela já representa um esforço nessa formação de transformar o ser humano. Esse teatro, que aqui era só uma intuiçãozinha, um princípio, ele já tem uma formatação sólida, vindo dessa cultura do yoga, né? E lá no Oriente, o ancestral Bharata Muni Nyata Shastra, que é esse tratado do sábio Muni, chamado Bharata, acerca das artes performáticas, que é Natya, né? Então, ali você já começa a se dar conta de que a experiência teatral não se destina à exaltação do bem em detrimento do mal, senão que é o papel de reapresentar essas relações nos processos do mundo, tal qual se deu no Mahabharata, que seguia essas regras. Né? Então, no caso do Bharata Muni Natya Shastra, os sentimentos, bhava, a gestualística, abhinaya, os atores, os estilos, a cultura local, as habilidades, as notas, os instrumentos musicais, a música, o palco, tudo isso dá forma a uma experiência estética cuja finalidade é nos ajudar a superar as nossas baixas inclinações, o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal e a promoção dos sentimentos superiores que procedem do coração, como ensina o Shuddha Yoga. E a própria vida do Dom Bosco, a gente está falando do exemplo que aconteceu no Brasil, já trazendo aqui para o campo do Brasil, né? E já caminhando para encerrar agora, né? Vou falar da coisa no Brasil. Então, a vida de Dom Bosco é um exemplo vivo de quem nos auxiliou a colocar os primeiros, a dar os primeiros passos nessa via de síntese sintrópica do Shuddha Yoga, de como educar o talento na calma interior, dizia Dom Bosco, e o caráter no mundo, no tumulto da vida do mundo. Ou seja, talento eu cultivo internamente, mas o caráter se dá no confronto com o mundo. Então, a praxis, a prática, a ação de Dom Bosco, ela se funda nessa paciência, nessa serenidade, nessa compreensão, nesse cultivo do Atman, no cultivo desse amor pela humanidade, né?
de que tratava Krishna no Mahabharata. E é exatamente aí que se encontra a essência da caridade do salesiano. Então, a espiritualidade salesiana, que da forma que molda o Brasil, ela não é de clausura. Espiritualista salesiano não é de viver preso dentro de templo. Pelo contrário, é aquele que se alinha politicamente com a definição contemporânea de ecoespiritualidade, né? Estruturada em torno da alegria, do respeito, da celebração do sagrado da vida. Então, essa via do coração, a qual Dom Bosco se refere de uma maneira tímida ainda, tudo isso é tratado magistralmente ao longo do Mahabharata e, em especial, da Bhagavad Gita. Então, essa via do coração a que ele se refere representa o ato integral, onde o diapasão para se encontrar a sintonia fina com o real é unicamente o coração. Nós sabemos, eu costumo dizer isso em vários lugares, em vários textos eu já disse isso, né? Nós sabemos que a mente ela segue métodos e metodologias, mas o coração não. O coração apenas busca o seu ritmo e procura se harmonizar para evoluir sem perder a cadência nem o compasso. A mente desconectada do coração, ela se filia a distintas correntes religiosas, distintas correntes filosóficas, a distintas correntes políticas. O coração não. O coração não tem corrente, porque não sabe viver acorrentado. As religiões ainda se ocupam na mera fé nas escrituras, mas o coração, ele se ocupa desse sentimento sintrópico de amor, que nós chamamos de bhavana, e que revela a nossa fé interior, e que é o que está na origem de todas as religiões, quando vividas na sua forma autêntica e verdadeira, conforme elas foram propostas inicialmente. Então, o amor, portanto, é a lei natural que, no curso do tempo, aproxima o ser humano, sempre em transformação, ao seu estado mais bem acabado e completo. As pessoas, finalizando, tornam-se melhores quando desenvolve plenamente essa natureza amorosa, capaz de organizar e estruturar o território psico-socioambiental, onde se fundam as experiências do ser, onde se funda a ciência política e onde eu espero que, a partir desses anos que nós estamos vivendo, seja constituído esse novo paradigma que dê início a essa nova etapa da vida no mundo. Então, eu peço desculpa que sempre, às vezes, me alongo um pouco mais do que devia, mas eu termino aqui a minha fala, devolvo a palavra para o professor Eurípides, para que ele conduza a reunião agora até o seu encerramento. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E só tenho a agradecer, porque sempre é muito bom estar nesse grupo onde a gente tem espaço para expor esse tipo de ideia que não encontra eco em lugar nenhum do ambiente político, ambiente acadêmico, ambiente filosófico, ainda não tem eco. Estou muito grato e agradeço a todos e ao professor Eurípides, ao senhor Eurípides. Passa a palavra para ele, por favor. Rubens, que maravilha essa fala tua. Oxalá que os políticos pudessem ouvir tudo aquilo que você falou. Porque, na realidade,
essa é a realidade que precisaríamos implantar no nosso país, no mundo e para toda a sociedade. Realmente, a política, como arte, ciência, é maravilhosa, porque, na realidade, nós começamos a fazer política dentro de nossa casa, e isso vai estendendo para a sociedade. Quando tivermos essa consciência daquilo que você falou, baseando no Bhavana, na síntese, gente, vai se transformar, vai trazer benefício extraordinário para toda a humanidade. Eu acho que nós precisaríamos de entender bem realmente o poder, a sabedoria e o amor, é que deveremos fazer política baseada nesses três caminhos. Se faltar um, não funciona. Porque se você tiver um poder, não tiver a sabedoria e o amor, nós faremos coisas terríveis. Então, olha, quando olharmos esses três caminhos, o poder, a sabedoria e o amor, essa é a verdadeira política. Então, baseando nisso, esse ensinamento que Krishna nos trouxe, exemplo para que a gente pudéssemos colocar em prática, isso é maravilhoso. E Gandhi também é outro exemplo que fez, libertou a Índia sem se dar um só tiro, através da não violência. Olha que coisa maravilhosa. Então, é só isso que eu gostaria de falar. Agora eu passo a palavra para os demais. Posso falar? Sim, um prazer. Então, Rubens, é tudo que o senhor Eurípides falou, é isso. Antes de tudo, uma grande saudade em te ouvir. Nossa, muito bom, Rubens. E tudo aí, como ele falou, não é? A base, que é o amor. O amor. E o próximo, tudo que a gente puder fazer para o próximo, para melhorar cada vez mais. É mais ou menos, né? O próximo como se fosse a gente mesmo, né? Desejar para o próximo e fazer e ajudar o próximo também. Então, foi maravilhoso, Rubens. Muito obrigada. Gratidão, Rubens. O senhor Eurípides também falou muito bonito, senhor Eurípides. Obrigado. Rubens, eu posso fazer uma pergunta? Te trazer um questionamento que já me aquieta há algum tempo e com teu discurso ficou mais inflamado aí aqui dentro de mim, né? Depois dessa excelente explanação aí, também te agradeço. Faz a gente pensar bem, né? Esse mundo que deveria ser e não é. Você fala no Mahabharata como um tratado de paz, que é a palavra do Senhor Krishna que está ali. Mas o Senhor Krishna, em busca do objetivo dele de trazer a justiça para aquele lugar, para derrotar a Duryodhana e a ganância e o egoísmo exacerbado de Duryodhana, ele recorre a uma guerra. E ele briga assim, pela guerra. Toda vez que o Yudhishthira, né, que tinha uma alma mais brâmica do que de Kshatriya, vacila. Não, se ele me der uma vila, eu não faço guerra. Se ele me der isso, e o Krishna, não é assim. Ao longo do Mahabharata, várias vezes Arjuna vai vacilar. Ele dá o primeiro vacilo lá, que dá origem ao Bhagavad Gita, né? Mas ao longo do livro ele vacila. Quando chega na guerra com Bhima, tem uma coisa que o Krishna fala: olha, eu prometi que eu não vou meter, mas se você não fizer, se você não partir para ele matá-lo, eu vou fazer isso. Aí o Arjuna fica desesperado: não, você não pode ir contra a sua palavra, e acaba cumprindo a função dele, e isso vai até o final. Aí, assim, dentro de mim, eu tenho dificuldade. Como é que conciliar esse discurso de total paz, de não revolução, de nada que destrua, vá construir algo melhor, quando a gente vê um discurso desse vindo do próprio Krishna ao longo do Mahabharata? Mas isso é uma coisa que me aquieta muito dentro desse épico. Se você pudesse falar alguma coisa, eu te agradeceria muito.
Só queria pedir para as pessoas fecharem o microfone para não dar ressonância e, assim, agradecer muito a essa... Bom, primeiro as palavras doces da Maria, né? Agradecer a fala sempre fantástica, a admiração que eu tenho muito grande. Eu chamei de professor Eurípides, porque para mim ele é um mestre do Shuddharma, né? E o Omar, que eu conheço agora há menos tempo, por essa acuidade mental, né? E por colocar a mão exatamente na grande ferida que impede com que o Ocidente acesse a essência da obra, da contribuição do Oriente, né? Então, vou começar, eu tenho que falar algumas coisas, se eu esquecer, você me lembra que eu preciso falar. Eu preciso falar da verdade absoluta e verdade relativa, eu preciso falar da prova de Arjuna com Bhima, e eu preciso falar, vou começar por aí, para não esquecer, eu preciso falar do exemplo de Gandhi. Segundo o Shuddha Yoga, é diferente da cultura ocidental, onde eu tenho valores absolutos. No Shuddha Yoga, o único valor absoluto é o amor. Nenhum mandamento, para a gente, é um escândalo, tem valor universal. A coisa que autoriza ou desautoriza a nossa ação é o amor no coração. Então, eu vou explicar a ação do Krishna depois, mas antes eu vou começar por Gandhi. Isso parece tão estranho, por isso que muita gente chamava o Gandhi até de relativista. E o que é o relativista? É aquele que dá escuta para a dúvida e aonde se instala o demônio. Então, todo relativista, o Ocidente acusa como perigoso, porque ele nos convida a nos afastar da nossa crença, do nosso ideal, e nos aproximar do demônio. Então, o relativismo geral é muito criticado. Mas um pouco de relativismo é saudável e é a base da ciência verdadeira. É aquilo que nos afasta da fé cega. Então, agora, dito isso, eu vou mostrar Gandhi, que é o exemplo desse tipo de relativista. Né? O que acontece com o Gandhi? Ele diz que toda a sua vida, toda a sua luta, ele sempre se orientou pelo seu sagrado coração, por esse amor que o movia, por esse sentimento que ele tinha no coração. Ele disse isso. Agora, aí vem exatamente o seu exemplo. Se fosse legítimo seguir essa via, por exemplo, um representante da patrística, ou um filósofo de linha aristotélico-tomista, ia dizer, se fosse legítimo seguir essa linha, como então justificar o assassino de Gandhi, que diz ter se valido desse mesmo sentimento intuitivo do coração? Um assassino. Sob a perspectiva cristã, ocidental, não matarás. Fim de papo, né? E sobre a perspectiva oriental, não é não matarás, é o que te motiva, é amor no coração. Né? Então, no caso de Gandhi, seguir a via do coração está legitimado, que eu identifico aí. No caso do assassino de Gandhi, ele pensa que está seguindo a via do coração, mas ele é movido pelo ódio. Então, ele se equivoca. Então, essas leituras, a interpretação do Mahabharata, principalmente quando feita pelos teólogos ocidentais que frequentam as faculdades de estudos religiosos, são um pouco preconceituosas. Então, agora eu vou chegar primeiro no Arjuna, que mata o seu mestre, Bhishma. É uma morte ritualística. É estranho para a gente. Isso começa a ser explicado no segundo capítulo da Bhagavad Gita, né? Quando Krishna lembra que nós somos o espírito eterno e que esse corpo não passa de uma vestimenta. Né?
Ou seja, a questão da morte já começa a ser relativizada. Mas ainda assim, é claro que você não vai matar, não pode matar. Mas existe uma situação especial, única, onde isso pode ser possível. Quando isso é possível? Quando é o amor que te move. Ninguém pode jamais dizer que qualquer ação, nenhuma ação, se ela é feita com amor, ela está certa por definição. Não importa qual seja a ação. É isso que faz uma ação ser certa, verdadeira e justa e não violenta. É o amor, que amor é não violência. Então, quando o Krishna diz, não vou tomar parte na batalha, já te passei as instruções, e age como você quiser, ele está dizendo para o Arjuna, se lembra que se trata aqui de uma morte ritualística, porque o Bhishma tinha sofrido uma praga que tinha rogado nele, ele era uma divindade, tinha sido obrigado a reencarnar aqui na Terra, e ele era imortal, então ele nunca ia ser libertado dessa praga. A não ser, diziam os deuses, quando uma flecha vinda, disparada pelo amor, atingir o teu coração. Nesse momento você vai morrer e ascender aos céus. Então Arjuna, que no começo da Gita pensa como todos os ocidentais e o hinduísta da época, ele diz, eu não posso seguir esse mandamento estranho do Shuddha Yoga e lançar uma flecha contra o meu tio avô. Eu não vou fazer isso. E aí o Krishna diz, eu vou revelar para você um segredo estranho que está no Shuddha Yoga e que diz que teu amor tem tanto coração, se você fizer isso com amor, você não está cometendo nenhum ato de violência. Do mesmo modo que a gente pode assistir a uma mãe entrar no hospital e ver um filho ligado artificialmente a um monte de máquinas sofrendo, a mãe vai lá e, por aquilo que a gente chama de eutanásia, desliga a máquina. O Ocidente não consegue entender isso ainda. Mas a mãe que tem um filho e que tem amor, ela entende que o filho está pedindo para que isso seja feito e ele só não tem mais como fazer isso porque ele está imobilizado. Então ela vai e assassina o seu filho. Isso, para o Ocidente, para o Oriente, não é um ato criminoso, porque é um ato de amor. É um ato da mãe. Então, quando Krishna estimula a guerra, é mais ou menos no mesmo sentido. Bom, ele é, ao longo de todo o Mahabharata, um embaixador da paz. Ele gasta toda a filosofia dele argumentando como embaixador da paz. Aí chega um ponto e diz, se vocês não querem mesmo outra via, preciso mostrar para vocês como funciona a realidade. Se você puser a mão no fogo, queima. O fogo não vai não te queimar porque isso é violento. É assim que funciona. Vocês chegaram a essa condição limite da guerra. Então, eu vou mostrar agora uma coisa que eu tenho que mostrar, que é, uma vez que aqui você chegar e não tem saída, qual é a forma certa de se comportar na guerra? Não está mais em questão se vai ou não haver guerra. A guerra já está decidida. Então, essa é uma leitura que escapa a todos os intérpretes ocidentais e desconectados de uma compreensão mística do texto da Mahabharata. Isso depende de uma experiência interior, para a gente aceitar que a morte não existe. E que, em certas condições, você pode fazer isso. Tal como está presente na Bíblia, ainda que de uma maneira mais ingênua, está cheio de exemplos lá, mas que a gente, por uma precaução e cuidado, a gente não vai atrás deles, né? Vamos dizer, quando Sodoma e Gomorra são destruídas pela ira divina, né? Ali é morte que está acontecendo. Ou quando, no livro de Jó, né? Como é que chama? Esqueci o nome de Jó.
vai quase que sacrificar seu filho, né? Aí Deus não precisa. Mas esperava dele aquele compromisso de lealdade com amor. Tem outros exemplos assim, mas em forma geral é por isso. Porque a teoria epistemológica, conforme eu leio a Bhagavad Gita e o Mahabharata, diz isso. Só existe um universal, fundamento de toda a teoria de verdade, fundamento de tudo. É o amor. Só. É o único mandamento. O único mandamento é o amor. E quem compreende isso bem, subsume os 10 mandamentos da tradição judaica naquilo que Jesus teria dito que é viver o amor. E no caso de Jesus, é óbvio que na experiência e no contexto dele, ele jamais iria tirar a vida de um ser humano. Ele está vivendo uma outra experiência, com outro poder, uma outra realidade. Né? Inclusive, ele diz, né? Veja, aqui, esse que está me traindo, que eu vou levar para a cruz. Mas por um ato de amor, porque depois do beijo, a própria pessoa tirou por ela mesma a sua vida. Então, a morte aconteceu ali, né? Então, eu não sei se das perguntas, eu tinha dito que queria cobrir algumas etapas. Não sei se cobri todas e se respondi ou não a sua questão. Sim, muito obrigado, jogou muita luz, me deu muito elemento para pensar e rever essa prática né, do próprio Mahabharata. Agora, o Rubens, se você me permite mais um comentário, como viver isso na prática, no dia a dia, quando você não tem opção política fora das polaridades? Como é que você, dentro do discurso que você está trazendo para a gente joga isso numa realidade que a gente não tem opção, a gente tem que votar. Se eu não voto no um, eu deixo o outro ganhar, que eu não quero. Se eu voto no outro, eu deixo o outro ganhar. E se eu não voto em nenhum dos dois, eu estou lavando as mãos. Assim, na minha concepção, acho que lavar as mãos nunca é a melhor opção. Mas eu penso assim, às vezes é melhor ir para o menos pior do que deixar de lado. Mas como que a gente lida, já que a vida prática não nos dá essa alternativa tão fácil de lutar por essa paz, pelo menos no processo direto político eleitoral que nós somos obrigados a estar lá escolhendo. Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Dentro dessa lógica, assim, dessa política de massificação, que você chama de conscientizar, você querer formatar um público a se alinhar com um lado ou com o outro, para escapar dessa lógica esquisita, né? Você acha que você faz uma coisa, você está certo, você faz a outra, você está errado. É a lógica dessa massificação. Eles chamam de conscientizar, o que, na verdade, é o processo oposto. É o processo de lobotomizar. É o processo de controlar a tua mente a partir da sua perspectiva, você impor ao outro. É isso que fazem todos os partidos políticos. Então, para escapar disso, seguindo essa lógica proposta no Shura Yoga, Pavana, Karma e Dhyana. Sentimento sintrópico, praxis sintrópica, meditação sintrópica. Ou seja, é idiosincrático. Esse movimento de agir no mundo, não importa se eu sou o presidente, se eu sou faxineiro, se eu sou qualquer coisa. Nada disso me impede de ser aquele passarinho que vai jogar uma gota d'água para apagar o incêndio, enquanto o meu papel for de passarinho. Mas o que mais importa é eu desenvolver dentro de mim essa autonomia, essa confiança interior, essa conexão com o espírito que me permite agir a partir do meu coração e irradiar o meu exemplo. Se eu voto em A, se eu voto em B, ou se eu não voto, tudo vai depender daquela intuição que eu vou receber, desconsiderando a opinião do mundo, que não vale de nada, mas respeitando a intuição de Deus que chega em você. Que pode ser vota, não vota, vota em A, vota no outro. Ninguém sabe.
Porque tudo depende do papel que você está representando naquele minúsculo momento. Se você fizer isso alinhado com o amor do coração, tanto faz voltar no Bolsonaro, voltar no Lula. Não vejo diferença. Até que esses dois fantoches um dia desapareçam e a verdadeira política se instale. Posso só fazer um comentário? Posso, Euripides? Não, isso que o Omar falou, dessa questão de partido, eu me lembrei do Francisco. Quando você faz a meditação do coração, isso se torna meditação na ação, que é todo dia, toda hora, todo momento, não só naqueles momentos em que você se recolhe para meditar, mas aplicar o que a meditação te passa na ação, de qualquer uma delas. Eu me lembrei do Francisco, porque ele teve uma época que o Francisco, que a gente conheceu lá de Aracaju, que a gente aprendeu muito com ele, pelo menos eu aprendi muito com ele, e ele falava para você, Cássia, você não tem partido, mas você seria respeitada, porque você trabalha muito, e trabalha com essa questão de tentar fazer o melhor para o mundo, tentando ser melhor um pouquinho a cada dia, um pouquinho mais, um pouquinho melhor a cada dia, né? E aí eu me lembro dele falar isso, porque eu sofro isso um pouco na universidade, mas assim, eu cheguei acho que numa idade, num momento em que isso não me importa mais. Eu não vou me guiar por partido A ou B, mas por aquilo que a gente discute nas nossas reuniões, do que a gente vê na Bhagavad Gita, no Mahabharata, que eu acho que é essa meditação na ação, que eu tento seguir um pouquinho para fugir dessa polarização que você falou. Estou até rouca hoje, porque eu dei muita aula hoje. Mas é mais ou menos isso. Assim, só uma última palavra, porque eu falei muito enfático, não sei se eu fui claro, né? Não é um tanto faz, não. É para dizer que se eu estiver expressando a minha consciência e eu estiver fundamentando no meu coração a minha opção, se ela for fundamentada no amor, é aquilo que eu disse no início. Por definição, eu estou certo. Ainda que essa verdade que eu manifesto seja relativa em relação à verdade que o outro vai manifestar, que pode ser oposta, porque são dois níveis de consciência distintos. Mas, à medida que eu exerço a coerência, eu começo a aproximar esse oposto. Porque quando eu encontro um adversário político que pensa o exato oposto de mim, mas ele é coerente, ele busca com essa mesma força, eu vejo nessa pessoa não um inimigo, mas um amigo que me estimula a pensar. Eu tive isso com um colega de quem eu aprendi sânscrito, que é um hinduísta, até famoso no Brasil, acho que é o maior representante do hinduísmo no Brasil, professor Dilip Londo. Ele me ensinou muito, mas ele sabe que nós pensamos, eu sou ocidental e acredito no Shuddha Yoga, e ele tem uma visão que é crítica do Shuddha Yoga. Mas a coisa que eu mais gosto é conversar com ele, porque ele lança a luz sobre a minha sombra e eu sobre as dele. Coisa que eu não consigo enxergar, as colocações inteligentes dele me fazem pensar. Então, nessa hora, quanto mais eu cresço no meu ponto de vista, mais ele cresce no dele. Cada um, igual se tem naquele exemplo, tem um pedaço da verdade. Eu estou representando aqui o círculo projetado numa parede, ele representa o quadrado, mas nós dois já estamos desenvolvendo a consciência que o círculo e o quadrado nada mais são do que projeções dessa figura maior, inacessível à razão, que é o cilindro, que a gente só acessa intuitivamente pelo coração. Porque assim já dizia Immanuel Kant, é impossível acessar a coisa em si. A gente só acessa o fenômeno. E o fenômeno, como ele não existe, tanto faz se eu acreditar que é A ou que é B, de um certo sentido. Então, é círculo, é quadrado. No fundo, é as duas coisas, e nenhuma delas. Então, essa é a ideia. É interessante. É interessante que intuitivamente eu já vinha fazendo isso. Tanto é que eu votei no candidato, apoiei um candidato que, em linhas normais, eu não gosto, não tenho afinidade, mas eu achei que para o momento é melhor, né? Mais ou menos eu sigo um pouco isso. Até que tem amigos até que brincam, nossa, você está defendendo falando que você nunca gostou.
Mas o momento me exige e eu acho que, para mim, e penso que para o país é o mais interessante. Então, é uma postura realmente correta, né? Porque às vezes eu sou criticado porque eu não, justamente porque, claro que eu tenho minhas ideias políticas, é óbvio, sou professor de história, mas eu abro mão delas quando eu vejo que aquilo que bate com não está tão correto e vou para outro, né? Eu não defendo certas coisas que, assim, eu sou até um pouco contrário à grande maioria dos meus colegas de história, né? Porque eu sou uma pessoa mais de centro, não estou nos extremos, mas eu pulo para um lado quando eu vejo que olho para a população e eu vejo o que é melhor para quem está lá passando fome, pegando ônibus às 5 horas da manhã. Então é interessante escutar você falando isso, né? Fica bem interessante para mim. E de uma certa maneira retifica mais ou menos a postura que eu tenho tomado, né? Por mim, que eu sou visceral e as pessoas olham de longe e acham que eu sou aquilo, né? Mas não sou. Muito obrigado, Lourdes. Muito interessante mesmo a tua palestra de hoje. Muita coisa para pensar. Ainda bem que vai fazer gravado para a gente poder assistir de novo, ver tuas respostas e continuar pensando e buscar outros ângulos que a gente não consegue parar aqui agora. Tá? Muito obrigado. Bom, antes de passar novamente a palavra, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu vou falar um pouquinho sobre uns exemplos aí que o Rubens falou. Referente ao amor, né, e obediência que nós temos de ter. O exemplo de Abraão, né? O Abraão, quando ele e mais a Sara, já idosos, ele já tinha quase 100 anos, e a Sara também, mais de 90 anos, tiveram um filho, e era impossível. Mas, através do poder de Deus, eles tiveram esse filho, Isaac. Você imagina o amor que ele tinha pelo filho, Isaac. E aí, então, o Deus, para provar este amor e obediência dele, pediu que ele sacrificasse o filho. E o filho, então, foi caminhando com Abraão nos morros, levando a lenha para sacrificar, né, o filho. E aí o filho pergunta para Abraão, para o pai, né, cadê o cordeiro? E ele, então, não disse nada. E aí arrumou-se a lenha ali e já ia pegar o Isaac para sacrificá-lo e colocar lá no monte de lenha. E neste momento que ele levanta o facão para decepar o pescoço do filho, ele ouviu a voz de Deus: Abraão, Abraão, agora você provou que você é obediente. Olha, que capacidade de Abraão e o amor de Abraão para obedecer esse verdadeiro Deus. Então, eu acho que isso serve de exemplo para todos nós. Referente, eu acho, essas escolhas que nós temos de ter aos políticos, eu acho que todos nós, muitas das vezes, nós nos apegamos às coisas que nós achamos que é correto, que às vezes nem sempre é correto. Então, para isso, nós lembramos da frase lá do Gita: do apego surge a paixão, da paixão surge a ira, da ira a perca de discernimento e o intelecto se debilita. E aí, no mesmo tempo, assim, quando nós temos todas as dúvidas, nós devemos de fazer a convergência com o nosso Atman. Então, todas as dúvidas se param. Então, quando nós temos qualquer dúvida, nós precisamos de recorrer a essa intuição, como o Rubens falou, para ter discernimento e fazer nossas escolhas, que nem sempre é isso que acontece na política. Então, é só isso que eu gostaria. Passo novamente. Alguém mais quer falar mais uma coisa, acrescentar, está aberto.
Só agradecer a todos pela oportunidade. Espero ver todo mundo brevemente no futuro. Grande abraço a todos. Namastê. Boa noite a Namastê. todos. Gratidão. Muita paz. Namastê. Namastê. Namastê, Maria. Tchau.